Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos. Que todos os nossos irmãos possam estar bem, estar recolhidos, mas guardados, abençoados e protegidos pelas mãos do Senhor. Recolhidos do mundo, mas não da presença do nosso Deus maravilhoso e santo. Meus irmãos, eu preparei uma aula para esse domingo e que tem como tema o que sabemos sobre o juízo e a justiça de Deus. O texto básico está em Salmos 49, versos 7 e 8, que diz: Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Isso, meus irmãos, está dito pela palavra do Senhor. Nós não podemos redimir de forma alguma a vida de ninguém. Mas vamos ao estudo. Todo cristão, desde o princípio de sua conversão, aprende que somos salvos pelo sacrifício de Jesus e são ensinados que Jesus é o caminho da salvação. Mas será que estão sendo ensinados certamente? Será que estão aprendendo corretamente? Se não, corre o risco de se perder. A palavra lá em Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nesse estudo vamos ter que usar muito a Bíblia, pois nossa opinião é humana e Jesus ensinava sobre o mundo espiritual, pois esse é o que leva a uma vida sem fim e é necessário que tenhamos profundo entendimento sobre o preço que foi pago na cruz para que haja salvação. Voltando à palavra, nós vemos que o preço Jesus pagou por todos, mas que existem regras a serem seguidas. Não haverá salvação se não houver renúncia e arrependimento. Vamos à palavra novamente. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55, versos 7 e 8. Um dos caminhos da salvação está no aprendizado da palavra, pois a palavra desse mundo é uma, a palavra de Deus é outra. A vontade daquele que está no mundo, porque foi assim que Jesus disse: o mundo inteiro está sob o controle do maligno. 1 João 5, verso 19. Assim é o mundo natural, mas Jesus nos trouxe um plano de salvação. E o que nós encontramos nesse plano são alguns ingredientes. É isso mesmo. Uma delas é conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A palavra novamente: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos os que ele me deu, mas que ressuscitasse todos no último dia. João 6, 38, 39. Jesus não tem prazer que ninguém se perca. E por isso ele nos fala que tem um plano, mas que para haver salvação tem que haver algumas renúncias, tem que haver algumas coisas. E vamos continuar estudando a palavra para melhormos entender o que ele tem para nos dizer.
Muitos são aqueles que ouvem a palavra e não aceitam receber o plano de salvação de Jesus. Muitos são. Outros até ensaiaram entender e receber, mas voltaram ao pecado, se afastaram desse plano. Vamos encontrar muitos ensinando que há muitas formas de se ser salvos. Nós vimos que Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. Hoje o mundo, guiado por este mesmo Espírito, usa a palavra usando uma mensagem de Jesus que diz que nele podemos todas as coisas, sim, mas jamais alcançaremos a salvação sem ele. Por isso, o dever de se trazer à igreja a grandiosidade desse plano, pois Jesus não se fez homem e sofreu toda espécie de injúrias para que eu mesma, pela minha caridade e bondade, me salvasse, para que eu pudesse ser salva por Maria, sua mãe, ou por outro ídolo qualquer. Não será pelo poder de orações ou missas que se irá alcançar salvação. Por isso devemos dar a dignidade merecida a este assunto. Não existe maior tema dentro do Evangelho e de todos os demais livros da Bíblia que mereça mais nossa atenção do que o plano de salvação de Jesus. Tendo sido este o seu último pedido, veja qual foi o último pedido de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19, 20. Entender o pecado não é algo fácil. Foi por isso que Jesus disse, voltamos mais uma vez à palavra, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Lucas 24, 25. Muitos dizem, eu não tenho pecado, pois se Adão pecou, o pecado é dele, não meu. A palavra assim nos fala. Diz tolo em seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Salmos 14, verso 12. O pecador entende que poderá fugir de seu pecado usando de malícia e subterfúgios, que pode ser até mesmo uma religião. Vemos casos de adultério no meio do povo de Deus. Acham que o simples fato de ter um ministério ou ser frequentador de uma igreja os isentará do pecado. Mas veja o que diz a palavra. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Tiago 1, verso 21 e 22. Leiam esse versículo de Tiago e tirem suas conclusões. A palavra o tempo todo está nos ensinando que a maldade do pecado é desobediência à palavra de Deus. É desrespeito ao sacrifício de Jesus. Muitos cristãos não entendem que somos instruídos pela palavra de Deus que o pecado é claramente descrito como sendo iniquidade. Em 1 João, verso 3, 4 e 5,17, encontramos a palavra nos ensinando que o pecado é contra a lei de Deus. Para ninguém ter nenhuma dúvida sobre esse assunto, o apóstolo João diz
pela inspiração do Espírito Santo, de quem são os pecadores. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8. A palavra mostra claramente que o pecado em todas as suas considerações é terrível, abominável e diabólica. Pelas descrições claras e marcantes da palavra de Deus, entendemos bem o que causou um preço divino a ser pago para que a salvação fosse uma realidade. Deus enviou Jesus para nos salvar naquela cruz. Ele pagou um alto preço, mas o mundo não tem dúvida da vinda de Jesus. Não tem como negar todo o sofrimento pelo qual passou, mas nega ser ele filho de Deus e não reconhece Jesus como Salvador. E assim o Espírito Santo não pode habitar em seus corações. Estes perdem o direito de ser templo e igreja do Senhor. Como garantia do cumprimento da promessa de salvação, Jesus nos sela com seu Espírito. Nos carimba como povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas para isso tem que haver arrependimento, porque temos que pagar um preço para a nossa salvação. Tem que haver um preço a ser pago. Não há salvação sem que haja morte. Na lei de Moisés, o Senhor assim determinou. A cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele. E unja-o com óleo para consagrá-lo. Êxodo 29, 36. Aqui podemos ver que a propiciação dos pecados era feita pela morte de um novilho. A morte de um animal tomava o lugar da morte de uma pessoa, uma vez que a morte é a penalidade ou o salário do pecado. Pois o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Vemos que o Senhor sempre teve preocupação com a morte pelo pecado e decidiu substituir a morte de animais pela morte de seu único filho. E Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, morreu por eles, porque a salvação é o dom gratuito de Deus. Isso é o que vemos mais uma vez na palavra. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Mas para alcançar essa vida eterna, o Senhor requer de nós santidade. Assim está escrito em 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Como se ter santidade em meio ao pecado? Somos cientes de que não podemos dar a Deus a santidade completa por causa dos pecados que cometemos. É por isso somos destituídos da graça de Deus. E só o sacrifício de Jesus é quem nos pode salvar, nos levando de volta ao Pai. Pois todos pecam e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Romanos 3, 23, 24. Sem a morte de Jesus não haveria salvação, e sem arrependimento não há santificação. E sem a sua ressurreição não haveria vida eterna. O Senhor não mudou. Ele continua impondo a satisfação de sua lei, sem morte e derramamento de sangue. Sem o sangue de Jesus não haverá redenção de pecados. E foi por isso que o Senhor permitiu que seu filho fosse sacrificado. Deus não muda,
embora muitos hoje achem que houve nele mudança, que nos dias atuais o Senhor não está nem aí para a humanidade. Jesus é sacrificado nas ruas, em palcos, em blocos de carnavais. O povo de Deus é obrigado a assistir tudo isso calado, pois aqueles que se insurgirem serão processados por intolerância. Nós que sofremos a injúria temos que nos calar. Esses jamais verão a Deus, pois estão pecando, não contra o povo de Deus, mas contra o seu Santo Espírito. Neles jamais haverá arrependimento, pois que não conhecem a Deus. Eles não procuram ter paz com o povo cristão, pelo contrário, nos afrontam com seu pecado e suas iniquidades. E a palavra assim diz: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A vida desses está posta diante de Baal. Eles não têm outra coisa a não ser assim. Assim como houve um tempo que a santidade era feita pela morte e pelo sangue de animais, hoje somos santificados pelo arrependimento. Pois a palavra assim diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e do touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas, restabelecendo entre a humanidade e Deus uma nova aliança, sem, no entanto, revogar a primeira, pois se não houver morte e derramamento de sangue, não há redenção ou perdão de pecados. Ainda em nossos dias, vemos animais sendo sacrificados por uns e o nome de Jesus se arrastado pelas ruas por outros. Isso é porque não creem no sacrifício de Jesus, mas a palavra assim diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era capaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Romanos 8, verso 13 e 4. Esses que assim agem não creem na salvação, só acreditam na vida aqui. Hoje estão com medo da peste que assola o mundo, mas acham que tudo é natural. Um dia o pecado levou o Senhor a exterminar com a raça humana pelo dilúvio, e foi assim que disse: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Isso está lá em Gênesis 6, versos 5 e 7. Mas havia um justo no meio daquele povo ímpio, e Noé e sua família foram poupados.
Houve um outro momento em que Deus estava sendo ultrajado por aqueles a quem havia dado vida. O povo de Sodoma e de Gomorra não mais acreditava no seu Criador e ultrajava o seu nome, como hoje vemos. Então o Senhor veio a Abraão e disse: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Gênesis 18, verso 20 e 21. O povo de Deus não está clamando, pois já não suporta tantos absurdos. Sim, o povo de Deus está clamando, sim, pois já não suporta tantos absurdos. E esses clamores chegaram a Deus. E hoje o seu povo faz ao Senhor a mesma pergunta que fez Abraão. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor, aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Gênesis 18, 22, 23. Abraão ficou arrazoando com Deus para que os justos fossem poupados, mas o Senhor não os encontrou, nem em Sodoma e nem em Gomorra. Apenas Ló e suas filhas foram poupados, nem sua mulher foi. Hoje estamos conversando com o Senhor como fez Abraão, orando pelos justos para que a terra não seja destruída. E assim nos fala Deus. O Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Gênesis 18, 32. Em nossos dias, Jesus está sendo traído pelos Judas e negado por muitos Pedros. Os Judas sentem remorso pelos seus atos pecaminosos, mas deles não se arrependem. E quando tudo isso passar, estarão dispostos a dar continuidade a seus atos, traindo e injuriando Jesus. Muitos Judas hoje podem estar fazendo o mesmo que fez aquele apóstolo. Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Marcos 14, 45. Esse não sobreviveu e sequer foi salvo. Mas Pedro arrependia-se de ter negado Jesus e chorava muito, pedindo perdão ao Pai por ter negado o Filho. Suas lágrimas regaram seu coração arrependido e encontrou o perdão de Deus. Suas lágrimas eram de arrependimento. Esse está vivo até os dias de hoje e assim estará para todo sempre, pois alcançou o perdão e a vida eterna. O cristão, hoje, meus irmãos, está diante de Deus como estava Abraão. E o Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. E é por causa de nós, o seu povo, que está clamando, e ele olha e vê sinceridade em nossos corações, que ele não vai destruir a terra ainda dessa vez. A cruz e o sacrifício de Jesus não é o final da história, e sim o começo de uma vida eterna. Ao lado daquele que por tanto nos amar, levou sobre si as nossas dores e foi castigado para que hoje a sua paz esteja sobre nós. Jesus disse: está consumado. João 19, verso 30. Que possamos honrar dia após dia o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele sofreu tudo aquilo por mim e por você. E é somente por isso que hoje nós podemos desfrutar do amor e dos cuidados de Deus, tendo livre acesso ao coração do Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa estar falando mais aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe a todos e tenha misericórdia do seu povo, hoje e sempre. Amém, irmãos.